Em nome de Jesus, nós pedimos que Ele nos abençoe neste momento. Amém. Podem se sentar. Hoje é um dia muito especial dentro do calendário da igreja, não é? Mas ele é pouquíssimo comemorado nos templos. Isso porque a transfiguração do Senhor, o dia em que Ele mudou completamente a sua aparência, cai exatamente no feriado de Carnaval. E muitos aproveitam essa data para viajar, até mesmo para folhear por aí, né? Porém, assim como a Páscoa, assim como o Natal, todos os outros domingos do ano da igreja, o domingo da transfiguração também é dia de estar na igreja, reunir-se na presença de Jesus e contemplar a sua face, né? Como nós cantamos o primeiro cântico, da mesma forma como Pedro, Tiago e João fizeram, quando eles viram a face de Jesus brilhar como o sol, e as suas roupas se tornarem brancas como a luz. Não é à toa que o pastor usa roupas brancas, né? Para lembrar que ele está falando em nome de Jesus. E é importante nós refletirmos sobre este acontecimento em específico da transfiguração, porque ele é o ponto alto de um período que nós estamos vivendo, o período da Epifania. É o período em que Jesus mostra a sua plena divindade ao mundo, aos seus discípulos, às pessoas, como o verdadeiro Deus, né? Ao mesmo tempo em que essa data de hoje, ela também marca o término da Epifania e o começo da Quaresma, que começará lá na quarta-feira de cinzas, né? E daí nós veremos nesse período da Quaresma Jesus mostrando a sua plena humanidade como verdadeiro homem. E aqui então se encerra o grande ciclo do Natal, que começou lá no Advento, lembra, ano passado? E aqui nós começamos a nos preparar para um outro grande ciclo, que é o ciclo da Páscoa. E esse é um dos motivos para se comemorar a transfiguração, porque é possível observar neste relato a divindade e a humanidade de Jesus em um só acontecimento. Só que para nós entendermos um pouco mais o texto que nós lemos, eu gostaria de voltar com vocês um pouquinho antes, no relato de Mateus, exatamente 6 dias antes do relato da transfiguração. Lembra que o relato a gente leu 6 dias depois, mas depois do que? Jesus estava a caminho de uma região da Galileia chamada Cesareia de Filipe. E no meio do caminho, Jesus perguntou aos seus discípulos assim: quem os outros dizem que eu sou? Quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E daí os discípulos responderam que era a reencarnação de Moisés, de Elias, de Jeremias ou qualquer outro dos profetas, até João Batista, né, disseram. E daí Jesus faz a pergunta novamente: e quem vocês dizem que eu sou? Daí Pedro toma a frente e diz o quê? Tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Bonita confissão, né? Só que essa confissão, talvez Pedro não tenha entendido muito bem, porque logo depois de Pedro ter confessado isso, Jesus começou a falar sobre a necessidade que ele tinha de ir para Jerusalém, para sofrer, para morrer e para ressuscitar no terceiro dia. Só que Pedro não estava gostando disso. Aí ele chegou para Jesus e repreendeu Jesus: vem cá, Jesus, que Deus não permita que isso aconteça, que isso não lhe aconteça. Isso o quê? O sofrimento, a morte e a ressurreição.
E daí como é que Jesus responde a Pedro? Vocês lembram? Como é que ele responde? Sai de mim, Satanás, sai daqui. Você está querendo me afastar dos planos do Pai. E daí ele dá uma baita bronca em Pedro. Eu fico imaginando, né, a cara de Pedro ouvindo a bronca de Jesus e Jesus ainda falando com os seus discípulos o que era necessário acontecer. Só deixa eu pegar aqui exatamente a bronca que Jesus deu, porque ela é importante. Que até um dos versículos que a gente comentou ontem no retiro dos jovens, né? Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E aqui Jesus mostra um easter egg, né? Uma referência sobre o seu sofrimento futuro, lá em Jerusalém, quando ele fala da cruz. Mas também nós temos uma referência à glória de Jesus, porque na sequência desse texto Jesus diz assim: porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade lhes digo que dos que aqui se encontram, existem alguns que não passarão pela morte até que vejam o Filho do Homem vir no seu reino. Jesus aqui estava dizendo que alguns dentre os discípulos iriam ver toda a sua glória, toda a sua majestade antes de morrer. E daí, passados 6 dias de todos esses acontecimentos, Jesus levou Pedro, Tiago e João para um alto monte, provavelmente o Monte Hermon, que ficava perto lá de Cesareia de Filipe, onde aconteceram todas essas coisas. Só que não foi qualquer caminhada, foi uma subida de quase 3 quilômetros. Imagina subir um monte de 3 quilômetros. Nessa hora eu fico imaginando Pedro, né, tomando a frente dos discípulos e falando para Tiago e João: será que Jesus está querendo nos levar para o céu a pé? Essa subida não acaba mais. Mas aí acontece algo incrível lá naquele monte. Os discípulos não subiram para o céu, mas o céu desceu sobre aquele alto monte. Jesus mudou totalmente a sua aparência, e Moisés e Elias apareceram para falar com Jesus glorificado. Imagina que coisa maravilhosa aqueles discípulos estavam testemunhando. A glória e majestade de Jesus sendo mostrada a eles, como Jesus havia prometido, né, que eles veriam antes de morrer a sua glória e a sua majestade. E daí nessa parte do texto tem 2 coisas curiosas que valem o destaque. O primeiro é uma pergunta: o que acontece quando uma pessoa deixa de viver neste mundo? Ela deixa de existir? Não, né? Senão não teria sentido escrever que Moisés e Elias estavam ali falando com Jesus. O que a Bíblia nos ensina é que após a morte, a alma da pessoa ou vai para o céu ou vai para o inferno. Só que nesse caso, as almas de Moisés e Elias estavam aonde? No céu. Porque eles puderam falar com Jesus, que é Deus. Isso quer dizer que quando uma pessoa morre, ela não perde a sua identidade. O Moisés que viveu aqui neste mundo continua sendo Moisés no céu. Elias que viveu neste mundo continua sendo Elias no céu.
Se eu, Mateus, morrer e ir para o céu, eu vou continuar sendo Mateus, mas sem pecado, porque no céu não entra pecado. E a segunda curiosidade é que, além do evangelista Mateus, Lucas, Marcos e o próprio Pedro relatam essa transfiguração de Jesus. Mas Lucas traz um detalhe a mais. Lucas traz o assunto daquela conversa que Jesus estava tendo com Moisés e Elias. Eles falavam da morte de Jesus que ele estava para cumprir em Jerusalém. Não era qualquer assunto que eles estavam conversando. Era o mesmo assunto que Jesus vinha falando com os seus discípulos, mas eles não queriam aceitar, especialmente Pedro. Lembra? Lá em Cesareia, em Filipe. Nesse sentido, Moisés e Elias estavam incentivando Jesus para continuar na sua grande missão de cumprir as Escrituras, as profecias, morrer pelos pecados da humanidade, permitir que a humanidade toda não seja condenada ao inferno. E isso me faz pensar sobre outra coisa importante para a nossa vida em comunidade. Nós falamos sobre a morte e o morrer com as pessoas que convivem conosco, ou nós evitamos de falar nesse assunto? No momento em que as pessoas estão entusiasmadas com o carnaval, dizendo como é bom estarmos aqui, ou então estão entusiasmadas por estarem aqui na igreja, como esses jovens, que passaram desde ontem até hoje aqui na igreja, dizendo como é bom estarmos aqui. Será que cabe falar sobre essas coisas negativas? No momento em que o céu estava tocando a terra, e Jesus estava conversando com os dois dos principais profetas do Antigo Testamento, era momento de falar sobre a morte de Jesus? Lutero vai dizer que sim. Sim, porque nós precisamos falar sobre a morte e o morrer para nos prepararmos enquanto ela está longe. Porque quando a morte se aproximar, vai ser muito mais difícil falar sobre ela. Foi assim que Jesus se preparou para a sua morte. Ele falou sobre ela com pessoas que iriam ouvi-lo, que lhe motivariam a suportar tamanha dor pela humanidade. Se os discípulos não o apoiavam nessa missão messiânica, certamente os profetas que estavam no céu o apoiariam. Por quê? Porque os profetas conheciam a missão de Jesus. Eles sabiam o que Jesus estava fazendo aqui no mundo. E foi assim também que Jesus começou a preparar os seus discípulos para a sua morte. Especialmente Pedro, aquele que tinha repreendido Jesus, tinha lhe dito que Deus não permita que isso aconteça, E é preciso sim falar sobre a morte e o morrer para nos prepararmos quando isso vier acontecer. Mas ainda é preciso falar sobre a necessidade da morte de Jesus, também em tempos de alegria, em tempos de folia. Ele não veio a este mundo para curtir a vida, para viver em farras, em orgias, porque só se vive uma vez, como se isso fosse o propósito da vida. Ele também não veio para ser um mero exemplo de vida a ser seguida. Ele veio para mostrar que a nossa existência não tem um fim, e que nós precisamos cuidar daquilo que nós ouvimos, para nós não sermos enganados com fábulas inventadas, como diz Pedro. Jesus deu provas concretas aos seus discípulos de que Ele é Deus. Ele fez milagres, Ele fez prodígios,
Ele fez com que o céu aparecesse diante dos discípulos. E nós temos tudo isso registrado aonde? Nas Escrituras Sagradas. Para crermos que Ele é o próprio Deus. Ele é o próprio Deus anunciado pelos profetas, testemunhado pelos discípulos. Nada do que foi escrito na Bíblia surgiu da vontade humana, diz Pedro. Mas Deus moveu pessoas como Moisés, Elias, o próprio Pedro, para falar sobre esse Jesus, a fim de que as pessoas o conheçam como o Cristo, o ungido de Deus, o escolhido de Deus, o Filho amado do Deus vivo, para que as pessoas não apenas conheçam, mas tenham intimidade com Ele, vivam nele, enraizadas, edificadas nele, para serem salvas do inferno, para terem a vida eterna. Os discípulos que estavam se recusando a ouvir Jesus falar sobre a sua própria morte, tiveram que ouvir a voz do Pai falando diretamente a eles: este é o meu Filho amado em quem me agrado, escutem o que ele diz. Se ele está falando sobre a necessidade de sofrimento, morte e ressurreição, escutem o que ele diz. Confessar que ele é o Cristo, que ele é o Filho de Deus, é muito bonito, mas é preciso compreender o que Cristo veio fazer no mundo. Ele veio dar a sua vida em resgate por muitos. É por causa disso que anos depois Pedro escreveu a sua segunda carta, dizendo que nós fazemos bem em ouvir, em dar atenção à palavra de Deus, porque é por meio dela que nós conhecemos quem é esse Deus chamado Jesus, o que Ele fez pela humanidade, o que Ele promete fazer aos que o ouvem e confessam o seu nome. É por meio da Bíblia que a face de Jesus resplandece diante dos nossos próprios olhos. Mas como diz o ditado, o pior cego é aquele que não quer ver. Eu fico imaginando quanta gente ouve falar de Jesus, mas não o conhece como verdadeiro Deus e verdadeiro homem, nem conhece a sua obra redentora. Quanta gente deixa de lado a palavra de Deus, que nos dá o conhecimento sobre o Filho amado de Deus, e prefere outras coisas que são passageiras, que não são proveitosas. Quanta gente não sabe que Jesus derramou o seu sangue lá na cruz para pagar pelos pecados delas, para que elas não vivam mais conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus as transforme, que Deus as transfigure pela renovação de mente, e vivam como cidadãos do céu, que buscam as coisas lá do alto onde Cristo vive. Quanta gente deixa de se encontrar com Jesus aqui nos cultos, especialmente na Santa Ceia, onde Ele prometeu estar conosco, nos abençoar, nos dar o seu corpo sangue para perdão de pecados. E assim essas pessoas perdem a oportunidade de sentirem o gostinho de já estarem no céu, na presença de Jesus, com os anjos, com os arcanjos, toda a companhia celeste. Quanta gente que prefere os desejos carnais às bem-aventuranças celestiais. Jesus diz que grande é a ruína dessas pessoas. Em vez de encontrarem na face de Jesus a sua misericórdia, dizendo: levantem-se, não tenham medo, como Ele fez com os discípulos, elas encontrarão a glória do Senhor como um fogo consumidor, dizendo: não as conheço, retirem-se daqui, afastem-se de mim, vocês que vivem a prática do mal.
estamos ouvindo o que Jesus nos diz? Nós reconhecemos que o que Ele diz é verdadeiro, porque Ele é o próprio Deus. Nós reconhecemos que Ele sofreu, morreu, ressuscitou, subiu ao céu e voltará novamente em glória para julgar os vivos e os mortos. Como diz Lutero, nós temos intimidade para chamá-lo de meu Senhor e confessá-lo ao mundo, dizendo que Ele me resgatou do inferno, para eu viver submisso a Ele em eterna justiça e santidade, já aqui neste mundo, lutando contra os desejos da carne e vivendo como filhos de Deus. Nós reconhecemos que na Santa Ceia nós antecipamos a nossa ida para o céu e nos encontramos pessoalmente com Jesus, como nosso Senhor, para recebermos o seu perdão por falharmos nessa luta diária contra o pecado. Nós confessamos que, por sermos batizados, por crermos em Jesus, nós temos nova vida e teremos e viveremos com Jesus após esta vida, em seu eterno reino, juntamente com Moisés, com Elias, com Pedro e com tantos outros que estão vivos no céu. Se sim, então é certo que nós veremos com os nossos próprios olhos a face de Jesus resplandecendo como o sol e as suas roupas brilhando como a luz. E mais do que isso, as suas mãos vindo em nossa direção para nos acolher nos céus. E quando isso finalmente acontecer, nós vamos poder dizer: Senhor, bom é estarmos aqui. Até esse dia glorioso chegar, lembremos que Jesus e os discípulos tiveram que descer aquele alto monte, tiveram que descer para enfrentar muitos sofrimentos. Assim também nós, depois de um culto na presença do Senhor, nós voltaremos para o mundo, onde a cruz será a nossa marca. Nós enfrentaremos sofrimentos internos, sofrimentos externos, mas, ouvindo Jesus, nós teremos um mesmo objetivo: conhecê-lo em sua glória e conhecê-lo também em seu sofrimento, e assim confessá-lo como o Cristo, o Filho amado do Deus vivo, o meu e o seu Senhor. A todos que o confessam dessa forma, Ele prometeu substituir a cruz pela coroa da glória. Bom é estarmos com o Senhor.